Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu nunca trouxe necessariamente esse assunto, assim, né, o assunto principal aqui para falar com vocês. Mas eu acho de muita importância porque cada vez mais a gente ouve, né, pessoas falando a respeito, a gente vê matérias, vê fatos curiosos, vários segmentos, né, religiosos inclusive falam isso, sobre quinta dimensão, tá? É uma coisa que a primeiro momento parece que assusta, né? Porque fala, mas o que é isso? Onde se encaixa na minha vivência, nas coisas que eu faço, onde se encaixa dentro do espiritismo, da nossa casa. Então eu trouxe esse assunto para a gente poder falar um pouquinho a respeito. Então, primeiro é assim, nós vivemos num planeta que é considerado de terceira dimensão, tá? Essa informação, ela consta de livros, né, de Francisco Xavier, de vários autores, que classifica o planeta na terceira dimensão. Tá, mas o que é dimensão? Tá? A dimensão é o nome que nós damos a um estado de frequência vibratória. Tá? Então, é o que vibramos de energia. É isso que classifica a dimensão que a gente se encontra. Tá? Então, assim, todos nós, de modo geral, porque o nosso planeta físico, tá? Ele mantém a sua vibração na terceira dimensão. O que a gente sabe? Que estamos em meio de uma transição planetária. Não é só a magnetização dos polos que está alterando, não é só a ordem, né, do planeta, a sua movimentação que também está sendo alterada. Tá? Junto com tudo isso, está sendo alterado também essa dimensão, que é essa frequência vibratória. Nós já escutamos isso a questão de 30 anos, né? Sim, já faz bastante tempo, dizendo que entraríamos num momento de nova era. Então, a gente sempre estava assim, buscando, né, referências, então achava, quando virar ano 2000 a gente entra nessa nova era. Então o que é essa nova era? Na verdade, essa nova era é todo esse período que estamos aqui vivendo, onde a gente está se preparando para poder dar um passo adiante na nossa evolução. Então imagina assim, cada um de nós é como se fosse uma formiguinha, tá? Cada um está fazendo um trabalho individual, daí está fazendo um trabalho em colônia, está fazendo um trabalho em comunidade, está fazendo um trabalho num espaço físico e assim vai aumentando, até englobar o país inteiro, o mundo inteiro, tá? Só que, apesar desse trabalho de formiguinha que a gente está fazendo, que é a nossa evolução individual, existe o caminho planetário, onde é a evolução deste planeta que estamos vivendo nele. E é aí que entra essa mudança de era, tá? Então, assim, não é que vai depender do comportamento do ser humano. O ser humano, independente da escolha que ele faça, como ele vai se comportar, o planeta vai passar por essa transformação, porque isso faz parte também da evolução do planeta. Já falei aqui com vocês, né? Em termos de evolução, tudo que é evolução significa que vai passando de um estágio para o outro, né? Então, está num estágio, aprende tudo que tem que aprender ali naquele estágio, aumenta a sua capacidade, aumenta a sua condição vibratória, aumenta a sua luz, aumenta a sua ida à perfeição. Aquela perfeição que a gente tem de forma ainda muito, né, limitada, porque realmente a gente, vivendo num mundo que ainda é tudo muito físico, muito denso, a gente tem uma vaga ideia de algumas coisas, né? A gente não consegue pensar, por exemplo, em eternidade, o que realmente é, porque a gente está muito limitado aqui, né? Então a gente sabe que existe, tá? Eternidade, é colocado como eternidade aquilo que não tem fim, tá? Mas eu vivo a eternidade? Não, eu não sei o que é isso.
Eu posso entender o conceito, mas eu não sei exatamente. E isso várias coisas, tá? Então, o que a gente sabe? As dimensões, elas não são locais geográficos, elas são estados de consciência, são estágios de vibração de energia de acordo com a consciência individual de uma comunidade, de uma sociedade ou de uma humanidade toda. A expansão da consciência permite acessar dimensões diferentes, superiores, e leva a criar realidades diferenciadas e mais evoluídas. É possível que, mesmo fazendo parte do mesmo espaço e do mesmo tempo, as pessoas estejam, então, em dimensões distintas. Vamos trocar a palavra dimensão por frequência vibratória, né? A gente sabe, por exemplo, aqui nessa sala, algumas pessoas têm mais facilidade em se colocar num estado de concentração, de meditação e elevar sua frequência vibratória do que outras. No entanto, nós estamos no mesmo espaço físico, nós estamos vivendo sob a mesma frequência vibratória terrena, tá? Então é isso que está dizendo, apesar de termos a influência dessa energia à nossa volta de ser a mesma, que atua em todo mundo, mas a capacidade de se colocar numa vibração acima, isso é individual. Na terceira dimensão, a percepção se baseia em polos opostos. Terceira dimensão, nós aqui na Terra, né? Então, o que a gente tem de referências? Então, sempre numa dualidade, né? Certo ou errado, bom ou ruim, positivo ou negativo. Então, a gente sempre vai se situando para saber se serve ou se não serve, sempre nessas duas extremidades, tá? Isso faz parte dessa terceira dimensão, porque nessa terceira dimensão, o tempo é linear. O que significa? Eu vivi no passado, tá? Só que assim, ao mesmo tempo que eu vivi no passado, eu trago esse passado comigo aqui e eu vou para o futuro, sendo eu aqui indo para o futuro. Mas o que acontece? Pela nossa condição ainda de apego, ainda de ser envolvido nessa energia mais densa da Terra, a gente não consegue deixar o passado onde ele está. A gente continua carregando junto. E a gente não consegue entender que para que a gente tenha um futuro melhor, vai depender do que eu escolher hoje. Então, o que a gente faz? A gente cria uma depressão porque fica preso no passado. E a gente cria uma ansiedade porque teme o futuro. Sendo que o caminho mais fácil para que a gente consiga isolar essas extremidades é estar no aqui e agora. Porque todos nós só somos o que somos porque nós vivemos o passado que vivemos. Tá? A gente não foi assim feito e jogado nesse momento presente dessa forma adulta, já com conhecimentos, com acertos e erros. Não. Para que eu chegasse hoje aqui, eu tive que percorrer o caminho que eu percorri. Só que eu não preciso carregar a bagagem desse caminho. Eu posso carregar só o conhecimento e a sabedoria. Eu não preciso carregar traumas, eu não preciso carregar sentimentos ruins, eu não preciso carregar crenças limitantes. Só que o que a gente faz? A gente continua carregando. Então isso ainda faz com que a gente fique preso nessa terceira dimensão, que é mais densa. A pessoa se prende no passado porque não conseguiu se libertar das dores dos traumas do passado e também não conseguiu se libertar das culpas e das crenças de merecimento, de escassez, e por isso fica com medo do futuro. Tá? Então, quantos pensamentos a gente tem hoje? Aquela coisa de que assim, aquele primeiro pensamento que vem na cabeça, né? Vamos supor que aparece uma oportunidade, um desafio para você fazer. Qual é o primeiro pensamento que vem na tua cabeça? Provavelmente ele está relacionado com alguma crença que você tem do seu passado que te machucou em alguma situação. É muito difícil que o primeiro pensamento seja positivo. A gente pode até reagir positivamente para o outro achar que a gente está achando que é positivo. Mas internamente, muitas vezes a gente carrega aquela bola de ferro, sabe? De falar, poxa, agora eu tenho que estar diante disso, como é que eu vou fazer? E se isso? E se aquilo? E se aquilo outro? Toda vez que a gente duvida,
é porque a gente está trazendo uma crença lá de trás. Porque capacidade nós temos, tá? Se cada situação chega para nós hoje, é porque temos a capacidade de passar por ela, essa capacidade de superação. Só que a nossa dúvida da nossa capacidade é que faz com que a gente se limite tanto. Quanto mais alta a dimensão, maior é sua frequência, mais ela vibra e assim mais luz e energia ela manifesta. Estamos num mundo de terceira dimensão, portanto, num mundo de matéria física densa. À medida que a frequência da matéria se eleva, ela se torna mais sutil e assim invisível aos olhos. Para facilitar a compreensão, vamos imaginar um ventilador, tá? Quando ele está desligado, a gente enxerga as pás do ventilador, tá? Ele está ali parado e a gente está enxergando ele nos seus detalhes. Quando ele é ligado, aquelas pás se movimentam muito rápido. A gente já não percebe cada pá isoladamente, a gente percebe o conjunto. E é assim que acontece com o nosso corpo físico. O nosso corpo da terceira dimensão é visível, é palpável. Esse daqui, ele vai continuar sendo terceira dimensão, mesmo que eu consiga elevar a minha vibração na quinta. Eu carrego um corpo de terceira, porque ele é palpável, ele é físico, ele é denso, tá? Mas temos corpos energéticos. A gente sabe, nós não somos só esse corpo físico, porque esse corpo físico, ele veio emprestado, é uma veste, né? Para que a gente possa animar essa veste e desenvolver tudo o que nós viemos fazer aqui. Só que sabemos que quando esse corpo perde a sua capacidade de vida, ele fica aqui nesse plano. E o que vai adiante é a nossa energia, é a nossa essência, que chamamos de espírito, tá? Então, o que acontece? A terceira dimensão é esse corpo, é o visível. Quando eu tenho o invisível, ele já é a quarta dimensão. Por exemplo, todos os mentores que estão aqui, todos os irmãos desencarnados que estão à nossa volta, todo grupo de pessoas já desencarnadas que estão nessa mesma frequência terrena, mas não são visíveis aos nossos olhos físicos, eles estão na quarta dimensão. Porque mesmo que eles sejam obsessores, eles não estão mais no nosso corpo denso de terceira, eles pertencem à quarta. E o que está sendo pedido para nós? Que a gente dê um passo que ultrapasse essa quarta. Quer dizer, quando a gente morrer, não vamos virar fantasminha e ficar aqui. Vamos evoluir. Vamos para a quinta dimensão. Agora vamos falar em quinta dimensão aqui, enquanto a gente está vivo, tá? A quinta dimensão possui uma vibração ainda mais elevada e uma das suas principais características é a reintegração com o seu eu superior, em que são acessados os conhecimentos da alma. Nela, o propósito de vida é vivido de forma integral e o sentido espiritual surge como intuição e telepatia. A energia acessada e emanada é a de bondade, de amor, de reverência e de gratidão. Então, quando a quinta dimensão ela estiver atuante de fato, quando ela atingir a maior parte dos seres que estão vivendo neste planeta, o que vai prevalecer? Vai prevalecer a bondade, a gratidão, o amor incondicional. Nós não vamos ter que nos esforçarmos para fazer alguma coisa boa para o outro. A gente não vai ter que ficar policiando o nosso pensamento o tempo todo de não cair numa armadilha, de não reagir a uma provocação, sabe? De não carregar uma mágoa, de não carregar um ódio. Então, a mudança é exatamente essa. Mas daí fala, tá, mas como que eu posso, tendo um corpo de terceira dimensão, sabendo que eu, espírito, já sou quarta, como que eu posso vivenciar uma quinta dimensão enquanto eu estou aqui? Então, alguns comportamentos já são observados em pessoas que estão tendo contato com esta quinta dimensão. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Elas desprendem-se de sentimentos como o medo, o sofrimento e a desesperança. Não quer dizer que se desprende o tempo todo. O que acontece? O que a gente vai perceber cada vez mais?
nós vamos oscilar muito daqui para frente, tá? Entre momentos onde a gente vai conseguir um contato direto com o plano espiritual, com essa quinta dimensão, e automaticamente depois a gente tem uma queda e a gente sente a energia densa do planeta. Muitos já estão vivendo isso. Então parece que nesse ioiô. Por quê? Porque a gente tem que se habituar com essas energias. A gente não vai, de repente, dormir de um jeito e acordar de outro. A gente tem que fazer esse caminho de adaptação. Outra coisa, alimentam o sentimento de confiança para agir. Tá? Então a pessoa, ela deixa de lado os medos, a incerteza, a insegurança. Ela acredita no quê? Ela acredita no seu eu superior. O que é o eu superior? É o eu que não tem medo, é o eu que te traz sabedoria. É o eu que te traz quando você está numa dúvida, onde você se coloca num estado de quietação, tá? Onde você se tranquiliza e você eleva o seu pensamento ao plano espiritual e você tem uma ideia do que fazer. Pode ser porque alguma entidade ajudou você, pode ser porque você se deslocou de onde você estava e foi buscar a resposta, e pode ser que você encontrou essa resposta dentro de você mesmo. Porque nós trazemos bagagem de todas as nossas vivências, só que a gente não consegue lembrar de tudo que foi vivido numa existência só. Imagina, a gente não daria conta. Se nosso dia a dia, né, já é tão cheio de informações, a gente não conseguiria, com o nosso cérebro físico, tá, e com a nossa ainda capacidade mental, a gente não conseguiria trazer de forma consciente toda a bagagem de nossas vivências. A gente não ia ter como, sabe, como processar isso, como organizar, como gerenciar, ia ser muita bagunça. Então, quando a gente começa a buscar uma interiorização, quando a gente começa a buscar, diante de uma aflição, diante de uma decisão difícil, de um desafio, a gente começa a buscar esse eu superior, quer dizer, o meu eu que já tem uma vivência e pode me dar uma resposta, então eu já estou treinando para essa quinta dimensão. As pessoas dentro dessa quinta dimensão entendem que a vida é uma troca, elas querem retribuir e não só receber. Sabem que não é possível controlar nem as pessoas e nem o tempo. Sabe? Então, deixa de ter aquelas briguinhas, né? Porque alguém não fez aquilo que eu esperava, porque eu me decepciono, porque eu crio expectativa, porque eu isso, sabe? Não está mais apegado nisso. Porque sabe que cada um é livre na sua existência e cada um vai evoluir e vai crescer dentro do próprio caminho, seja ele um caminho que eu conheça ou não, independente do meu conhecimento, porque somos seres individuais. Apesar da gente estar aqui no mesmo núcleo, ou até mesmo dentro de uma família, nós temos caminhos individuais. Então nem sempre o caminho de um, ele vai estar o tempo todo cruzando com o de outro, tá? E quando a gente entender isso e aceitar essa diferença, aceitar que a gente não tem controle sobre o outro, a gente vive mais em paz, porque ao mesmo tempo que eu aprendo a respeitar o outro, eu também aprendo a me respeitar. Então é essa conscientização que é necessária. Potencializam soluções e não dificuldades. Gente, isso é uma coisa tão dia a dia. Quantas vezes aparece uma questão para ser resolvida e a gente vai trocar ideia com alguém e na maioria das vezes as pessoas nos devolvem as dificuldades que você pode encontrar para fazer aquilo e não soluções que possam te ajudar a fazer. É culpa da pessoa? Não, a gente está envolvido ainda nessa energia densa. A gente ainda está achando que é tudo tão difícil porque tem que ser assim. Ah, não, se não for sofrido, se não for difícil, não tem valor. Eu não li, eu não vi assim, nada que Jesus tenha falado nesse sentido, que a gente realmente precisa sofrer para crescer, para ter amor. Pelo contrário, ele sempre deixou todo mundo livre para escolher e para amar. Tá? Então, o ser humano, e isso a gente traz de uma herança muito antiga já, tá? Na época do cristianismo, quando Jesus passou a sua palavra e depois aqueles humanos que estavam encarnados interpretaram de acordo com o entendimento que eles tinham, e quando assim
a religião em si, tá? Não a espiritualidade, mas a religião em si começou a querer manipular as massas, porque eles tinham que defender os interesses deles. Como muitas coisas foram deturpadas, e a gente traz essa deturpação até hoje. Basta ver como é difícil a gente liquidar uma crença. Como é difícil a gente falar que não, o dinheiro é bom, a prosperidade é boa, tem para todo mundo. Não é porque o outro tem que eu estou sem. Tem para ele, mas tem para mim também. É muito difícil a gente falar isso de coração. A gente pode até entender que pode ser possível, mas de coração, quer dizer, a gente traz muitas e muitas crenças lá de trás. Então, essa limpeza dessas crenças, desses entraves, desses obstáculos, é que faz necessário para que a gente faça essa transição dessa dimensão para outra, dessa frequência vibratória. Sabem que a intenção cria realidades no poder da vibração de energia. Se eu acredito em mim, toda a energia positiva que eu coloco na minha crença, se eu sinto, não é só o que eu falo, tá? Porque eu posso falar porque eu quero parecer uma pessoa positiva. Não vale. O meu pensamento, ele tem um peso, a minha emoção tem 5 vezes mais o pensamento. O meu sentimento pesa 5 vezes mais do que pesa meu pensamento. Então, é o que eu sinto. Mas se eu me sinto capaz, eu só vou atrair para mim mais confirmação dessa capacidade. Entende? Agora, se eu começo a ter um lampejo de me sentir capaz, mas daí eu escuto uma coisa aqui, outra ali, eu fico na dúvida, dou um passo para trás, pronto. Já estou de novo estacionada. Gente, esse é o nosso dia a dia, tá? Trazendo para as nossas coisas diárias e em todos os sentidos, nas coisas que a gente faz. Então, tem mais outras coisas que de comportamentos para vocês entenderem como que se pode sair de uma terceira vibração e fazer essa passagem para essa quinta. Mas eu acho que é interessante aproveitar o tempo aqui, onde que socialmente a gente já tem sinais de que a humanidade está sendo preparada para essa mudança. Vocês têm ideia de coisas que estão acontecendo e que trazem isso à tona, quer dizer, que são situações já de um novo mundo? Alguém consegue pensar em alguma coisa de fato? Eu acho que o exemplo da pandemia, a solidariedade que existiu em algumas pessoas, a doação, sem olhar para quem, sem cobrança, por amor. Uhum. Eu acho que isso foi um exemplo que a Terra precisava. É um exercício, né? Exato. E olha, e não só isso, movimento de defesa dos direitos das mulheres. Nunca teve um movimento tão forte de defesa, tá, do que as mulheres sofrem na sociedade. Então isso já é um avanço, porque assim, ao mesmo tempo das etnias, tá, dos diferentes gêneros ou não gêneros, gente, está sendo colocado como lei, porque é assim que o ser humano entende, tá? Mas a partir do momento que a gente olhar o outro ser humano como outro ser humano e ponto, e não porque ele é alto, ele é baixo, porque ele é rico, porque ele é pobre, porque ele é branco, porque ele é amarelo, porque ele é preto, não. Quando a gente olhar o ser humano de igual para igual, a gente vai ter conseguido já passar, sabe, nessa fase, por cima de tudo isso, que está sendo tão brigado, porque quantas pessoas ainda fazem questão, e olha, para vocês verem, isso é uma coisa que eu sempre falo, inclusive falo bastante em aula, quando a gente vai fazer uma limpeza, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar as coisas da frente, para olhar onde está a sujeira, não é isso? O que está acontecendo hoje, não é só Brasil, tá? Em termos de mundo, toda a sujeira, todo o pensamento contrário à evolução, todo o pensamento contrário a esse respeito às diferenças, parece que eles estão gritando. Eles nunca estiveram tão presentes, tão visíveis.
Tudo bem, o nosso mundo hoje, né, com a internet, que a gente tem notícia do que acontece lá do outro lado do planeta, na mesma hora e tal, facilita muito isso. Mas não é por acaso. A gente não tem essa facilidade hoje global porque foi um ser humano que fez essa criação, não. A gente sabe que tudo que existe aqui é porque existe muito mais aprimorado num plano espiritual. A gente só é cópia, né? Uma cópia limitada pela nossa limitação também. Então, o que acontece? É necessário que esses grupos se mostrem, se exponham, para que eles sejam dizimados. Não dizimar no sentido violento. Primeiro, para que a gente tenha a condição de doutriná-los, tá? Não é doutrinar numa forma de imposição, mas que eles tenham a oportunidade de enxergar o outro lado. Porque quando tem um grupo dizendo que tem que exterminar pessoas de raças diferentes, e tem um outro grupo que fala, não, olha, vocês estão errados, porque somos todos filhos de Deus, eu acordo, eu como, eu trabalho, eu caso, eu tenho filhos igual a você. Quer dizer, quando coloca, é a oportunidade que esse ser humano tem de rever os seus valores. Então é necessário. Infelizmente, a gente se deixa levar muito pela emoção, né? E chega uma hora que a gente não quer nem ver mais ninguém na frente, não quer ouvir mais nada, não quer ver mais nada, mas faz parte do momento que a gente está vivendo. E se a gente está encarnado aqui, agora, nesse momento, é porque temos o nosso dedinho nessa história também. Tá? Então, qual que é o meu papel? Eu posso não ter o papel de uma pessoa ativa socialmente, eu posso não ser uma pessoa que eu estou num grupo, numa comunidade, onde eu possa influenciar pessoas, mas eu posso dentro da minha casa, com uma criança, com um adulto, com quem quer que seja que está ali no meu convívio, eu passar os ensinamentos, as coisas que são os reais valores. Não é nem colocar o certo e errado, são reais valores, tá? Outra coisa, mudanças nos hábitos alimentares. Gente, quanto que assim, em termos de época, né, de mundo que a gente está vivendo, quantas alternativas alimentares, porque antes quem era vegano, quem era vegetariano, era motivo de chacota o tempo todo. E hoje são tantas alternativas para que a gente possa ter uma alimentação mais saudável, que a gente até que assim, espontaneamente começa a fazer algumas mudanças. Por quê? Espontaneamente e gradativamente, tá? Porque para que seja verdadeiro, eu tenho que sustentar a minha escolha. Não adianta eu dormir de um jeito e acordar do outro e falar, bom, daqui para frente vai ser tal coisa. Se eu não tiver dentro de mim essa verdade, eu não consigo sustentar. Tudo bem, se mais tarde eu vou mudar de ideia e vou retornar e vou voltar no caminho, ok, você tem essa liberdade. Você pode ir e vir, tá? Você está em aprendizado. Mas hoje a gente tem muito mais oportunidade de escolha e de fazer melhores escolhas que antes. Então, mudanças de hábitos alimentares, econômicos e sociais sinalizam que a sociedade vem se preparando para uma elevação de consciência no sentido de atingir a quinta dimensão. É possível ver uma transformação global quanto a evitar as guerras, a se chegar a acordos, a se buscar consenso, muito mais insistente do que anteriormente, embora ainda há muito que progredir. Há uma consciência sobre o cuidado com o meio ambiente e a influência humana sobre ele e sobre as espécies. Mais ainda, né? A gente ouve falar de ecologia há quanto tempo? E de quando a gente começou a ouvir falar de ecologia, quanto que a gente mudou de hábito? Dentro de casa, por exemplo. Tá? Eu tenho certeza que, assim, pelo menos alguma coisa a gente já se tocou. Eu lembro que, assim, quando eu era menina, o fato de repente, eu abrir uma bala, chupar a bala e jogar um papel no chão, é um papel. Um papel, tudo bem, é só um papel. Ele vai seguir o caminho dele e vai para algum lugar. Eu não tinha a consciência do que representava aquela atitude. Não era só o lixo meu que eu estava jogando para outra pessoa, porque alguém ia limpar aquilo, ele ia parar em algum lugar, em algum momento.
Mas a consciência que você vai adquirindo com a vivência, você sabe o porquê que não é legal você jogar o papel, você jogar uma latinha, o seu lixo, por que você não tem que espalhar? Por que você tem que cuidar dele? Porque você não vai se sentir bem cuidando do lixo do outro. Não é a sua função. Certo? Então a gente começa a ter essa noção de civilidade. E são coisas que a gente aprendeu com o tempo. E é assim que a gente vai aprender o restante também. Agora, só para finalizar, como que a gente abre essa percepção para a quinta dimensão? Abrindo os centros de força, abrindo os chakras. Para dar só uma pincelada, os chakras são centros de forças, são baterias energéticas que a gente tem, tá? Onde toda a energia do plano espiritual, ela é carregada no nosso corpo perispiritual. E essa energia, por exemplo, o que é carregado aqui em cima, na minha cabeça, ele é distribuído para uma região específica. O que é carregado aqui é distribuído no meu corpo e assim sucessivamente. Então, os chakras, os principais são 7, e o principal que temos que trabalhar é o cardíaco, tá? O chakra cardíaco. Por quê? Porque eu preciso substituir sentimentos ruins por amor. A hora que eu não precisar forçar a barra, a hora que eu tiver essa condição natural dentro de mim, eu vou já estar vibrando mais numa quinta dimensão do que numa terceira. Então, gente, é assim, é um tema muito extenso, tem muita coisa para se explorar, tá? Tem muitas vertentes dos assuntos que a gente pode levantar com relação a isso, mas a minha preocupação era assim, de colocar um pouco de luz dentro daquilo e trazer para o hoje, tá? Como que isso influencia a gente hoje? O que significa para a gente isso? Então, espero que eu tenha passado de forma assim, um pouco clara, né? Como que a gente está transitando nesse nosso planeta em termos de energia. E que a gente consiga, cada vez mais e mais, estar mais perto da quinta e vibrando mais positivo e mais amorosamente. Tá bom? Boa noite.